Terceira temporada, segundo episódio, todo mundo tem um lado B. Olha, mas antes de contar para vocês que a ideia não é apontar o dedo hoje, é a gente baixar a guarda. Eu estou muito feliz de estar com esse quarteto junto e integrado. Muita saudade de todos vocês, muita saudade de Duda. Ô, Duda, o tema é Todo Mundo Tem um Lado B. Por que eu trouxe esse tema hoje para vocês, até sem combinar previamente? Porque eu tive nas mãos, essa semana que passou, um disco de vinil. E fiquei lembrando um monte de coisa. Quando eu era criança, que comprava, quando saía a trilha sonora das novelas, a gente queria ouvir o disco inteiro. E aí eu percebia que o lado A era sempre melhor que o lado B. Mas a gente tinha uma coisa, a gente tinha que virar o disco, a gente tinha que mover a agulha, a gente tinha que esperar aqueles minutinhos, e aí a gente ouvia. E alguma coisa lá do lado B era legal, mas não era com fartura. E aí eu resolvi trazer esse tema para a gente discutir aqui hoje, já que todo mundo tem um lado B. E aí eu queria saber de vocês, em tempos digital, né? Que é físico mais digital. Alguém já cancelou alguém na internet por conta do lado B? Olha aí, Duda, pega essa bola aí que tá queimando para você. Depois de velha, eu comecei a cancelar um monte de gente porque eu via muito lado B das pessoas. Eu ficava assim, gente, olha isso que ela postou, olha, maravilhosa na internet, por trás, sacaneando Deus e o mundo, falsa fofoqueira. Eu ficava assim, meu Deus. E o pior, você falou sobre o disco, isso me remete a tanta coisa. Eu sempre gostei das músicas do lado B do que do lado A. E aí, eu comecei a ver um lado das pessoas, assim, e eu comecei a ver também que até as pessoas com o lado B se dão melhor na vida que as que têm o lado A. Estou falando de caráter mesmo. Eu nunca pensei, depois de velha, comecei a analisar assim, porra, será que a pessoa ruim, mau caráter, que atropela todo mundo, que faz tudo, ela consegue se dar bem ou ela vai ter no futuro um castigo? Eu comecei a ver que não. Eu vejo muita gente que atropela, faz coisas na vida assim, que eu fico chocada. Falei, cara, eu nunca faria isso na vida com uma pessoa. E ela se dá bem, e ela tá aí bem na vida. E eu excluí muita gente da minha vida. Depois da pandemia, eu excluí muita gente. O meu lado B, eu costumo dizer que é o lado que todo mundo olha e fala, ai, como ela é bonitinha, o cabelo é louro, não sei, mas não sabe os sacrifícios que eu fiz pra estar aqui, pra estar assim, pra estar assada, tá bonita, não sabe tudo que eu passo. Todo mundo me julga como trans, assim, tipo, só tomar um remédio. Fica bonita igual a Maria. Tenta aí a sorte. Eu falei, vai na farmácia. Se você conseguir tomar 6 meses, você me avisa. Se você não ficar pinel e parar no hospital, tá tudo ótimo. Tá bom. Então a gente está vendo que o lado B tem coisa boa, mas também tem coisa ruim. E o lado A é aquilo que a gente mostra. E geralmente a gente mostra o melhor. O que mais? Às Eu vezes, notei. Oh, perdão, Michel. eu vou falar rapidinho. Às Sim. vezes, o lado B ele aflora sem a pessoa perceber, sabia? Tipo, ó, eu vou dar um exemplo. Esses dias eu fui fazer um concerto e eu sempre chamo os meus amigos para cantar comigo. Sempre, isso é sempre. Mas eu fui numa casa específica que o contratante falou: poxa, o show é teu, não quero que você chame ninguém. E tinha um amigo meu que é muito meu amigo, tipo lá do A, sabe? O cara é gente boa. E ele queria, porque queria cantar no evento. E eu terminei, gente, obrigado aí, até a próxima e tal. Ele me chamou no canto e falou assim, pô, tô puto com você. Aí eu falei, por quê, cara? Ele, pô, nem me chamou pra dar uma palhinha e tal, uma canja. E eu falei, pô, cara, desculpa. Aí eu percebi que ele não é tão lá do A quanto eu imaginava. Então, às vezes, a pessoa ela se controla ali para não ser, tipo, o lado B da situação, né? Às vezes a gente também. Mas o lado B tá enraizado, né? Tá ali dentro da pessoa ali e ela, às vezes, nem
nem percebe, mano. Eu acho a metáfora do lado A e do lado B nesse caso aí muito legal, porque é tudo cara da música também. Exatamente, né? E o mais legal é que todo mundo tem um lado A e um lado B, porque a metáfora é que a gente agora, nesse momento, é um disco de vinil. E que às vezes o lado B, como o Michel bem colocou, pula na frente do lado A, que seria o lado mais social. Ele então consegue, olha, saltar e dar alguma mensagem. Mas diga aí, Henriette, você ia quase briga de nariz ali com o Michel. Conta para nós. Eu levei muito tempo para enxergar o lado B da minha vida. E aí hoje, com a questão até do meu amadurecimento, né, em questão cronológica, eu observo muito mais essa questão do lado B e absolutamente as pessoas todas têm, acho nem que elas só têm o lado A e lado B. Se duvidar, chega no lado Z, porque a gente é multifacetado. E, por exemplo, o que o Michel traz pra gente, né, da pessoa evidenciar, pô, eu tô puto com você, cara, eu acho que o mais bacana é a gente olhar o lado B das pessoas e continuar com elas, porque ele mostrou a vulnerabilidade dele ali, cara, mas vai ter uma hora que ele vai recuar. Porque, por exemplo, eu trabalho... nem falei com vocês ainda, não deu tempo. Saiu a minha segunda aposentadoria. Completamente dedicada a todos os meus sonhos agora. E, por exemplo, eu trabalhei com uma pessoa que ela veio falar comigo lá no dia 6 de fevereiro e ela é muito dura. E, cara, eu acho que o maior encantamento foi eu saber conviver. E ela olhou para mim chorando e ela falou, foi muito bom trabalhar porque você sempre me entendeu. Porque, assim, olhar para o outro e gerar esse entendimento, eu acho que é a nossa função nesse mundo. Porque, cara, a gente é muito humano e a emoção aflora. E, cara, você não poder discordar do outro é muito louco isso. Eu acho que o mais bonito... Eu acho que o que é ser pleno? É você poder concordar, mas na hora certa, se você quiser discordar, você discorda e o cara não vai ficar chateado. Pô, tá mostrando o lado B aí, entende? Então, cara, a gente pode mostrar os dois lados, mas eu acho que tudo também tem a forma como a gente mostra. Né? O disco de vinil, por exemplo, ontem a minha filha mais nova estava escutando uma música da Gal Costa de um vinil que a gente teve na adolescência. Cara, eu falei, Rafaela, você está escutando Gal, sabe? E de um disco fantástico, maravilhoso. E eu não tinha parado para pensar nisso, que o lado A eram as melhores músicas e o B, as nem tão famosas assim. Mas eu acho que a gente tem muitos lados, gente. E aí, Luiz? Olha, tem uma coisa fantástica nessa metáfora que eu acho maravilhosa, que é o fato de que, às vezes, quando a banda tá fazendo as músicas, né? Quando você tá montando o disco e tal, muitas vezes no lado B tá quem eles realmente são artisticamente. Porque é o lugar onde ele tá fazendo a arte dele sem estar preocupado em atender os interesses externos, né? E aí o lado A vai ter só as musiquinhas que o produtor forçou ele a escrever bonitinho, com refrãozinho e sincopada para poder vender, né, e tal. E aí, mas no lado B, às vezes está a raiz ali de por que o cara tá fazendo música, tal, uns negócios assim, muito legais. E aí quando você vai para as pessoas, as pessoas têm um monte de lado A, na verdade, né? Então, assim, tem o lado A que ela mostra para os diversos lugares onde ela tá, né? Mas o lado B é ali o que o cara tá sentindo na realidade, né? Que às vezes o cara é um nazistão safado que você vai conversar com ele, o cara só faz falar bobagem e hierarquizar as pessoas. Mas o que tem por dentro ali é medo. O cara tá com medo. E aí vai parar e vira vítima desses caras que cooptam as pessoas e transformam ele nessas coisas, né?
E aí o cara vai ter que ir pra terapia, se descobrir aqueles negócios todos ali, daqueles medos que ele tá fazendo. Mas pra nós, às vezes a gente nem chega no lado B do cara, né? O cara só tá vendo ali que o sujeito tá fazendo aquelas atrocidades ali, e aí você é obrigado a cancelar, né? Às vezes você tipo, olha pras pessoas e diz assim, cara, não posso continuar me relacionando com o sujeito que diz que o pobre tem que morrer, né? Sei lá, as coisas assim, né? E aí a gente fica pensando, pô, assim, bom, mas eu tô sendo uma pessoa intolerante, não sei. Não, isso é limite pra sua vida, pô. Você tem que trazer pra dentro do seu convívio, da sua vida, da sua saúde mental, um troço que não vai te fazer mal, né? E aí, sendo o lado A ou o lado B, você tem que saber se você gosta da música ou não gosta da música. Se a música tá me fazendo mal, tá, então, tipo, eject, pega o disco, bota na capinha. Não vai sair jogando fora, né? Porque aí é violência também. Mas, tipo assim, bota na capinha, bota direitinho e bota no brechó. Manda pro brechó. Legal. Então, olha só, você Cara, de uma casa... coisa rapidinho que eu queria lembrar, que veio na cabeça com a Henriette e o Luiz falando, o meu caso do lado A e lado B agora é quando eu falava lado A, eu falava sim para todo mundo, eu fazia tudo que todo mundo queria. Aí agora o meu lado B, aprendi a dizer não. Ah, não quero ir, não quero fazer, não quero te agradar mais. Então a gente está vendo aqui, vocês de casa estão acompanhando. Quem está no trabalho, que tirou aquele horáriozinho para ouvir o programa, te conheço, está percebendo que o lado A e o lado B caminham aqui com algumas conotações diferentes. Às vezes o lado A é o nosso melhor lado e o lado B é o nosso pior lado. Mas se a gente for olhar para o mundo da música, o lado B é aquele lado onde você produz livre, leve e solto, sem a pressão do produtor musical, que o Luiz colocou muito bem, que tem que ir as melhores músicas é no lado A, porque são elas que vão vender e fazer o disco virar disco de ouro, disco de prata, disco de diamante. Mas o nosso desafio aqui é lembrar que nós temos o lado A e o lado B. Todo mundo. E como Henriette colocou muito bem, então, se o lado B pode ser o lado legítimo, autêntico, verdadeiro, daquilo que eu estou sentindo... Olha, Michel até caiu, vamos ver se ele volta rapidinho. Por que não acolher o lado B se a gente também tem um? A Duda coloca uma coisa muito interessante. Ela não fala desse jeito, mas é como se fosse assim. Quem é você quando ninguém está vendo? Ah, você falou um monte de coisa e agora está falando outras. Falou comigo de um jeito e está publicando coisas de outro jeito. Então, quem é você quando ninguém está vendo? Quem somos nós quando a gente não está vendo? Esse programa, vocês se mostram, se vulnerabilizam o tempo todo. O que tem de lado A e lado B aqui, entre nós, já totalmente deflagrado? Olha, eu vou te dizer que essa fronteira entre o lado A e o lado B, para mim, na minha vida, foi diminuindo com a idade, né? Que à medida que você vai perdendo o cabelo, no meu caso, você vai ficando com menos lugar para se esconder de quem você realmente é, né? E você começa a ver que alguns dos medos que você tinha, alguns das inquietações de putz, não vou fazer isso porque senão vai acontecer tal coisa, você já viu que acontece e ninguém morre. Né? Tipo assim, mas as pessoas vão ficar putas comigo. Tá, quantas pessoas já não ficaram putas comigo e tipo, depois foi tudo bem, ou não foi tudo bem e tipo, sobreviveu-se, né? E aí então vai ficando menos coisa no lado B e tal. Aí hoje no lado B só tem mesmo minha carreira de serial killer lá. Serial love. Serial love, né? Essa tá no lado A, né? Não tem nem como esconder. Tá certo. E o que mais? Michel, você caiu aí, voltou. A gente estava falando que, na verdade, todo mundo tem os dois lados. E aí, conta para nós o que você pensa agora. Gente, me desculpa aí, a temperatura do meu telefone, ela aqueceu e caiu, porque eu tô um calor terrível aqui hoje, graças a Deus. E como eu tô dentro de um carro, tá meio abafado, mas pronto, acho que já voltou ao normal. O lado B do meu lado tá aparecendo aí.
Eu acho que sim, eu acho que eu concordo com o pensamento dos amigos. Eu acho que é interessante a gente realmente buscar entender o lado B, né? Acho que, como o Luiz falou, às vezes o lado B é a pessoa sem as máscaras, né? É a pessoa real, né? Sem aquela defesa, autodefesa. E é difícil, né? Porque, como a Duda falou, acho que a gente está tão acostumado em ver o lado A da pessoa, e das coisas, e das situações, que quando a gente vê o lado B, a gente acaba ficando meio, caramba, cara. Então, tipo, fica meio assustado, espantado. E tem que ter ali uma balança, né? Nós temos que ter uma balança, né? Tipo, nós temos que perceber e entender que o lado A é tão importante quanto o lado B. Se você realmente quer ter uma aproximação com aquela pessoa, com aquela situação, você tem que entender que a pessoa é um ser humano, que a situação é normal e vai existir coisas boas e coisas ruins, né? Nós vemos aí casos de pessoas que não querem conhecer o lado B, e quando falha a sua empresa, ela quer se matar, ela quer entregar a sua vida, e pessoas que não aceitam, né? Então, eu acho que é interessante a gente realmente entender que o lado B existe, e o lado B pode ser muito bom, quanto é o lado A, né? Com um pouco mais de dificuldade de entendimento, mas ele existe e tem que ser aceito, né? Bacana. Então, olha, você que acompanha a gente está percebendo agora que, peraí, o lado B não está só as piores músicas. O lado B não está só a nossa sombra. O lado B está ali o nosso processo de ensino-aprendizagem. Aquilo que a gente precisa olhar não como dificuldade, mas como oportunidade. Quem é o grande outro que vai querer conhecer esse disco de vinil por inteiro, com várias faixas definidas? Esse é o nosso desafio. Então, olha, se você encontrou, esbarrou com o lado B de alguém, antes de cancelar, se aproxima um pouco mais, porque você está num programa que eu te conheço. E ninguém é definido só por um capítulo, não é mesmo? Então, eu quero fazer uma pergunta para o quarteto e também para você que está de casa. Pensa aí num nome que você já cancelou, emocionalmente falando. Precisa dizer, só pensa. Se foi mais de um, pensa naquele que foi mais emblemático. Agora procura refletir. Você cancelou essa pessoa por mágoa? Pô, caramba, eu não esperava isso dela. Pô, tô tão chateada. Sabe aquela música da Maísa? Oh, tristeza, me desculpe, tô de malas prontas. Não quero mais. Acabou. Ou foi por justiça mesmo, quando o Luiz Eduardo coloca, porra, tem um limite aí, né? Eu não vou tolerar alguém que fala, não, o pobre tem que morrer. Lembra do personagem do Justo Veríssimo, lá do Chico Anísio? Pobre tem que morrer, que não sei o quê. Como é que é isso para vocês? Foi por justiça? Foi por mágoa? Qual foi o custo desse cancelamento? Porque às vezes tem cancelamento que é fácil. Você olha assim, e, pô, não tem nada a ver com a minha frequência energética. Já fui out, tô fora. Mas tem cancelamento que custa caro. E que às vezes você percebe que precisou de anos para chegar mais perto e ver, não tá legal. Preciso então me afastar. Preciso cancelar emocionalmente. E aí, para a gente esquentar e daqui a pouco finalizar esse programa que vai falar que todo mundo tem um lado B. Diga aí, como é que foi isso? Foi por justiça ou foi por mágoa? Foi por tudo. Na verdade, comigo, a pessoa mentalmente aqui foi por tudo. Porque, primeiro, eu tinha que estar disponível para escutar o lado A e lado B dela. Mas na hora de me ouvir, ah, não, não gosto tanto. Aí não gostava de faixa nenhuma e fazia críticas à faixa um do lado A, à faixa 3 do lado B, e aí, ponto... e aí foi tudo isso que você falou e mais alguma coisa, Dulce. E vejo que depois desse cancelamento a vida seguiu e seguiu trazendo ensinamentos para mim, de que a gente precisa ter paciência para poder escutar o lado A e o lado B das pessoas. E de vez em quando o meu lado B ele é acionado para tentar entender o, como você chama, o grande outro, que não é fácil, gente. Quando a gente vê o defeito do outro e de encarar isso de frente, não é fácil. Mas a gente precisa. Imagina no trabalho, você precisa conviver com essa pessoa.
Imagina, trabalhos onde a gente tenha o conflito intergeracional. Você já vai chegar, sabe, com as duas pedras na mão. Então, é trabalhar isso individualmente. Agora, eu amei esse exercício de pensar na pessoa. E aí já tirei até o disco da vitrola. Ui, já guardei Guarda na capinha, sem na Bota na violência. capinha. capinha e manda pro brechó, como o Luiz falou. E aí, Opa! Luiz, Duda, Michel, mágoa ou justiça? Quem foi cancelado aí emocionalmente? Eu também, eu vou pegar esse gancho, Henriette, desculpa, mas foi tudo. Tranquilo. Que eu acho que eu sou difícil de cancelar alguém, sabe? Tipo, eu sou difícil. Pra me cancelar alguém, mano, muita coisa aconteceu. Então, eu acho que, né, no meu caso, a minha vinda para Portugal foi tipo um cancelamento geral. Tipo, ó, chega, tô já de saco cheio e pronto. E acho que é mais ou menos isso. Acho que, como a Henriette falou, acho que temos que ter o mínimo, acho que é o mínimo, sabe? O mínimo de condições de sustentar um lado B, o mínimo. Tipo, acho que se chega naquele limite ali que tu fala, mano, não dá mais. Pô, tentei, quis criar ali vínculos, tentei ouvir essa música, mas não dá, não dá, não dá. Desculpa lá, eu acho que é mais ou menos isso. Boa! Então aí nasce o Michel Europeu, adotou o Michel Europeu, porque o sul-americano brasileiro não toca mais naquela rádio. Quem E- mais? Aí, pô, tem esse negócio que eu achei. A metáfora é fantástica porque esse negócio, né? Por causa disso, que os jovens talvez não entendam, né? Mas que tem o disco que você compra por uma música só, né? O disco que você Nossa! compra, o disco inteiro, você só gosta de uma música, você tem a esperança de que vai gostar. Quando você descobre que não dá, não vai funcionar, você fica com aquele trambolho lá e tipo, putz, o que eu faço aqui com esse disco, né? E aí Uau! você. É a decisão, né? Às vezes é difícil. E a coisa, assim, eu que sou um serial casamenteiro, né? Felizmente não teve esse, né? Mas é um perigo, né? Você às vezes tá no mercado para conseguir um namorar, conseguir uma companheira, não sei o quê, você vai lá e só olha a capa do disco. Assim, nossa, que capa bonita! Aí, tipo, não gosta de nenhuma música ali dentro, mas aí já era, já comprou. Né, não aconteceu comigo. Mas às vezes acontece com a pessoa, né? E aí a situação do tipo assim, você não ouviu o disco o suficiente para entender se você quer aquele disco na sua vida, né? E aí, às vezes, cancelar ou mandar para fora, não sei o que lá, é só uma questão de didática de você com você mesmo. Você tá entendendo aquilo. Eu entendo se eu quero esse disco ou não, só agora, né? É o mínimo que você tem que fazer, eu imagino, né? Para poder conhecer uma pessoa minimamente, para poder tomar essa decisão. Ai, que coisa Eu, meiga! eu cancelei a discografia de uma gravadora inteira. Eu acabei com muita gente. Eu falei assim: chega, não quero ouvir mais esse, não quero ouvir mais esse, não quero ouvir mais esse, vou ficar só com esse. Eu fiz muito isso. De um tempo para cá, acho que a idade, o amadurecimento fez isso comigo. Tipo, por que que eu passava por isso? Por que que eu aturava isso? Umas coisas assim, por que que eu, anos e anos, relevando o lado B, o lado A de algumas pessoas e não tomava uma atitude. Aí tirei o disco da vitrola, comecei a usar CD mesmo, porque não dava mais certo. Muito bom, muito bom. Olha, a gente está vendo que parar de tocar música também nos ajuda a identificar que padrão é esse que está sendo repetitivo. Então, olhar para isso também é importante. Como também olhar se é possível conviver com o lado A e com o lado B de um ser humano, porque a gente também tem os dois lados. E é nessa relação dialética e dialógica de um tentando entender o outro, porque para o outro você também é o outro, por isso é que eu chamo de grande outro, porque você pode ser um deles, um grande outro. Nem sempre você é o eu da ação, às vezes você é espectador e não o protagonista. Então tem uma dança das cadeiras aí violenta, porque na verdade todos somos os outros de alguém. Pensem nisso.
Todos nós somos os outros de alguém e também temos o nosso lado A e o lado B. Eu também fecho com o Michel. Eu tenho uma dificuldade de cancelar incrível, porque como eu tenho esta profissão de buscar escavar o que há de pior para transmutar no melhor, a minha dificuldade de cancelar por olhar que todos nós temos uma condição de oportunidades imediatas de melhoria, ela é mais demorada, ela é mais processual. Eu cancelo, sim, quando eu coloco em xeque a história do padrão. Que padrão é esse que está sendo repetitivo, que não traz energia positiva, está trazendo elétron, ao invés de prótons e nêutrons. Elétron que não presta, é negativo, não consegue emparelhar. E o prótons e nêutrons, não. Você tem a chance de conhecer alguém que também te diz aonde você é brilhante e aonde você está fosco, que você precisa dar um polimento ali para melhorar. A melhor coisa que tem é a gente receber um feedback autêntico, verdadeiro, sem maquiagem. Imagina, você está fora do peso, vai comprar uma roupa, a vendedora fala assim, nossa, você ficou linda. E você está vendo que você está um balão. Porra, pelo amor de Deus, né? Isso é um exemplo simples do dia a dia. Então você fica até com raiva, eu não vou comprar nada, porque, tá dizendo que eu tô linda quando eu não tô, eu tenho o olho na cara. Esse programa é para você aprender a conhecer não só o lado A e o lado B do outro, mas o seu lado A e o seu lado B. Olha, a gente se vê na semana que vem. Um beijo, um abraço e até a próxima oportunidade com o disco inteiro, seja de vinil ou de CD.